A aula de hoje é sobre desenvolvimento ágil, né? Continuando a aula passada, e a gente vai começar a falar do Scrum. Então, a origem do Scrum, né? Os idealizadores é o Takeuchi Inonaka, surgiu, né, em 1986, e aí eles afirmavam que equipes de projetos são formadas por pequenas equipes multifuncionais trabalhando com sucesso rumo a um objetivo comum. Então, desde 1986 que vem com essa ideia, né, do desenvolvimento ágil, né? Não necessariamente é utilizado para sistemas, mas ele pode ser aplicado a qualquer tipo de projeto. A gente vai focar nesse slide apenas para o desenvolvimento de sistemas. Então, os autores, né, eles comparam o Scrum com aquele esporte chamado de rugby, que é aquele futebol americano que a gente conhece. Ele é uma forma de reiniciar o jogo após um incidente ou quando a bola sai do jogo. A ideia é manter o jogo, o desenvolvimento do software, rolando. Então, assim, sempre que acontece qualquer tipo de atualização, qualquer tipo de mudança, o desenvolvimento ele não para. E é possível fazer essas modificações sem chegar a dar um stop no desenvolvimento. Ele continua e as adaptações é possível porque a cada feedback, né, do cliente, você consegue ter informações sobre essas mudanças e não gera grandes problemas para o projeto. E como funciona o Scrum, né? A equipe de Scrum ela é composta por um Scrum Master, Product Owner, que é o dono do produto, e da equipe de desenvolvimento com todas as habilidades necessárias, a coleta de requisitos, o projeto, a codificação, teste, para produzir um produto de software. Então, diferente dos outros processos que a gente viu até agora, ele tem essa organização. Eu tenho os stakeholders, né, e os usuários, que são os usuários representados, que faz parte do projeto de desenvolvimento, do tipo de software ou aplicativo que foi solicitado, que é o cliente. Eu tenho o Product Owner, né, que é uma pessoa da equipe responsável por fazer essa comunicação entre cliente, Scrum Master e equipe de desenvolvimento. Então, ele entende o processo do negócio, ele entende o modelo de negócio para passar para a equipe e estão o tempo todo trabalhando. Eu tenho o Scrum Master, né, na visão dos outros processos, é como se fosse o gerente do projeto, um líder. Eu tenho a equipe de desenvolvimento, que envolve toda a parte de coleta, projeto, codificação e teste. E também existe, né, fora essas pessoas, né, tem alguns artefatos que são produzidos, né? O backlog do produto, que a gente vai já falar sobre o que ele é composto pelas histórias do usuário, né, as tarefas. E ele forma uma pilha e tudo gira em torno do backlog. Então, no Scrum não existe a figura de gerente de projetos, como eu falei há pouco, mas existe o Scrum Master. O Scrum ele inicia com o Product Owner, responsável por obter informações dos stakeholders ou usuários que os representam, para elaborar uma lista de requisitos e criar o backlog do produto. Então, o Product Owner ele é um dos principais figuras, né, dentro do Scrum. Ele é responsável pela comunicação. Ele está o tempo todo com o cliente, com os stakeholders, e também ele está o tempo todo com a equipe de desenvolvimento, né, com o Scrum Master. Muita gente diz que o Product Owner é o cliente. Em algumas situações você pode ver o Product Owner sendo o cliente final. Então é muito considerado talvez mais fácil, para alguns casos, pegar o cliente e jogar dentro da equipe para poder ele passar essas informações de forma correta. Mas existe uma diferenciação muito grande, né? O cliente nem sempre ele consegue passar as informações. Então, ele pode, em vez de estar ajudando, trazendo um problema. O Product Owner ele faz a tradução do que o cliente está querendo. Ele tenta falar de uma forma que solucione o problema, né? Uma forma que a transmissão da informação flua melhor com a equipe. Então, é como se ele transformasse o que ele colheu
de informação dos stakeholders e trouxesse para dentro da equipe de uma forma mais fácil, né? Pensando nas soluções do problema, pensando qual é o problema que está tendo, qual é o problema que quer resolver e dar início ao desenvolvimento. Mas em alguns casos vocês vão ver situações desse tipo. Não estou dizendo que não existe, existe sim. E é muito também confundida, né, o Product Owner com o cliente final. O backlog do produto é uma lista priorizada que pode incluir de tudo, de aspectos de negócios a tecnologias, questões técnicas e correções de bugs. Os requisitos de usuário para o backlog do produto de Scrum costumam ser coletados como histórias de usuário curtas. Então, as histórias de usuário, como a gente já falou na aula passada, né, ela é formada sobre qual é o ator principal daquela funcionalidade, o que ela quer fazer e como ela quer fazer no sistema, né, como é que ela espera que seja feito. Então, durante um workshop de 1 ou 2 dias anterior da reunião, ela vai acontecer o planejamento das releases e a reunião de planejamento de sprints. Então, o conjunto de histórias, né, forma o backlog. E nessa reunião é que eu consigo planejar quais são as releases, né, e quais são as sprints, né, as partes que serão entregues. O objetivo-chave do planejamento de releases é permitir que a equipe Scrum identifique todos os lançamentos que o produto de software deve ter, como uma agenda de entregas prováveis. Então é como se ele fizesse um cronograma, né, para saber quais são as etapas que serão entregues, né, como é que vai ser entregue. E nesse planejamento de release ela pode durar 4 horas para uma equipe de um sprint, com sprints de 4 semanas. Então é meio que um balanço que é feito, né? Então o sprint que vai durar 4 semanas são feitas reuniões de 4 horas. No planejamento de sprints, que deve durar 8 horas, no caso sprints de 4 semanas, geralmente são feitas 2 reuniões de 4 horas cada uma. Então existem essas regras, mas nem sempre essas regras são cumpridas exatamente assim. Mas existe caso você queira cumprir, levando em consideração o Scrum. Com a atualização, com a quantidade de pessoas utilizando esses métodos, essas reuniões às vezes elas acabam sendo menos reduzidas, né, na quantidade de horas. Então nas releases é onde eu identifico quais são as partes do produto de software que vão ser entregues naquele período. Na primeira parte da reunião, ela é o que? Ela responde a pergunta do o que. Quais os objetivos que fazem parte da sprint e quais são os seus objetivos? Então, na primeira parte da reunião, ela quer saber, né, ela quer entender primeiro como é que vai ser. Na segunda parte, ele quer saber como vai resolver aquele problema. E aí ele tem o quê? Uma identificação de tarefas, das tasks, através das histórias escolhidas, né? Na quantidade de histórias escolhidas que foram selecionadas, e o tempo em horas de desenvolvimento para entrega, né, que são os incrementos de software, são as pequenas partes de softwares que serão entregues a cada ciclo. Então, essas reuniões elas acontecem frequentemente para que as equipes se organizem, e existe muito essa questão de saber o que é que vai ser feito e como será feito. Pode usar software de planejamento ou usar apenas um quadro de tarefa, né, o task board. E aí, no quadro de tarefas, ele pode usar também um Kanban, em que ele pode colocar o que é que tem para fazer, o que é que estão fazendo, o que é que foi feito, utilizando esses termos, né? E aí ele consegue ter também um planejamento de quem está fazendo cada etapa e onde é que estão caminhando. Existem vários softwares de planejamento de tarefas. No Google tem o gerenciamento de tarefas, né, no pacote do Google, do Google Apps. Existe também na Microsoft, se eu não me engano é a Poly, eu dei uma olhada só por cima. Tem o Trello, que é muito conhecido também, em que você pode fazer esse gerenciamento de tarefas. Então existem várias ferramentas. E existe também aquela coisa manual, que você pode ter um quadro e tá verificando o andamento de cada etapa do sistema, né? Também é muito utilizado os quadros brancos. Então nas sprints, né,
as de 15 minutos do Daily Scrum, o Scrum diário, ou Daily Stand-Up, reunião diária em pé. Essas reuniões, eles dizem que tem que ser em pé, por quê? Porque tem que ser uma coisa muito objetiva, muito rápida, não dá tempo nem de sentar. Então, eles passam lá aqueles 15 minutos discutindo o que é que foi feito no dia, qual é o andamento de cada um e o que é que vai ser feito. Não é uma questão de demandar demandar atividades, mas as equipes, né, elas conseguem se gerenciar e conseguem dizer em que etapa eles estão e que etapas serão realizadas. A reunião diária pode durar até 30 minutos, mas com a evolução do Scrum ela foi reduzida para 15 minutos atualmente. Então, como eu falei há um pouquinho agora no slide, alguns slides anteriores, essa questão do tempo, né, ela acaba sendo reduzida porque cada vez as coisas estão mais rápidas, mais rápidas e mais objetivas. Então eles precisam também ter essa questão do tempo, né? E quando eu falava lá reunião de 2 horas, de 4 horas, aquilo também pode ser distribuído durante as semanas. Não necessariamente vai ser 1 hora, se terminou todas as atividades que deveriam ser discutidas, todas as tarefas que deveriam ser discutidas naquela reunião, ela pode demorar menos, né? Depende do que é que foi solicitado, mas que ela não ultrapasse esse tempo para não perder muito tempo e também precisa ser objetivo. Então, no Scrum, a equipe se reunirá todo dia não para inspecionar o estado do projeto, mas para inspecionar o progresso da equipe. Então, não é uma reunião para verificar o que é uma cobrança, mas sim para saber em que parte cada um está, em que parte cada um vai desenvolver. Também tem, né, uma das formas de gerenciamento de utilização é o gráfico de burn-down, o gráfico de consumo. Ele será criado para mostrar quanto trabalho ainda resta para finalizar a sprint. O Scrum Master atualiza e ele pode estar atualizando quando a equipe não tiver tempo. No gráfico de burn-down, o que acontece? Eu tenho todas as tarefas, todas as demandas e eu tenho o tempo que cada um vai levar. E a partir desse gráfico eles também conseguem saber em que etapa estão, o que é que precisam agilizar, no que eu tenho o planejado, né? E o que é que aconteceu atualmente. Então eles têm como fazer a verificação também utilizando esses gráficos. Antes do final da sprint, a equipe se reúne com o Product Owner para inspeção e adaptação, conhecido como revisão de sprint organizado pelo Scrum Master. A duração ela pode ser de 4 horas para a sprint de 4 semanas e 2 horas para a sprint de 2 semanas. E os principais objetivos dessa reunião. Primeiro, a equipe de Scrum e do Product Owner ele discute o que foi e o que não foi feito. Então veja que o Product Owner ele está o tempo todo no processo, né? No segundo caso, ele demonstra para o Product Owner o que foi feito e obtém o feedback. Então ele tem uma resposta a partir do que foi realizado. E no terceiro objetivo, o Product Owner fala sobre as atualizações, as mudanças na direção do mercado ou produto. Então, nesse meio tempo, pode acontecer essas mudanças, né, essas atualizações. E aí é possível fazer essas modificações sem prejudicar o projeto, né, dependendo de como é que isso vai ser feito e dependendo também do impacto que vai causar no projeto. Mas, geralmente, o Product Owner ele é responsável por isso, né, por fazer essas verificações. Após a revisão da sprint, é feita a retrospectiva da sprint, o que funcionou e o que não funcionou durante a sprint atual. Então é interessante porque você consegue eliminar algumas coisas, né? Por exemplo, isso não deu certo, então vamos fazer de tal forma. E o que deu certo, vamos continuar. Tem a duração, né, de 3 horas, mas ela pode ser ajustada para 2 horas, dependendo do tempo da sprint. Então essas horas, elas geralmente elas são ajustadas porque depende do que é que vai ser conversado, do que é que vai ser discutido em cada reunião. Mas veja que o tempo todo existem reuniões para poder entender a que ponto estão, a que etapa estão, o que é que foi feito e o que foi que não foi feito, o que foi que funcionou e o que foi que não funcionou, para não acontecer em projetos futuros.
E existe aqui, eu botei um quadro de responsabilidades, eu escaneei, não ficou muito bom, mas eu vou disponibilizar esse arquivo também em PDF. Então o Product Owner, né, ele trabalha com as partes interessadas para definir o backlog do produto e para ser responsável pelos resultados do negócio. Ele também é responsável pela coleta de requisitos para o backlog de produto. Ele colabora com o Scrum Master e a equipe para fazer o planejamento de releases e o planejamento de sprints. Ele colabora com o Scrum Master para proteger a equipe de distúrbios externos, guia e treina a equipe no sentido de alcançar as metas do planejamento de releases e do planejamento de sprints, acompanha de perto o progresso do projeto e fica disponível para dar feedback à equipe. Então ele está o tempo todo, né, com a equipe de desenvolvimento. Eu vi em alguns artigos, né, que fala que o Product Owner, é possível que o Product Owner ele fique em cada equipe o tempo todo, porque ele está o tempo todo disponível para entender o que é que está sendo feito, para ter uma resposta sobre alguma dúvida do negócio, porque ele é uma das pessoas que mais entende sobre o assunto, sobre aquele negócio, né, que foi demandado para ele. O Scrum Master, que é o gerente de projetos, né, que a gente conheceu em outros casos como um gerente de projetos, só que aqui a gente tem o Scrum Master. Ele serve como guardião da estrutura do processo do Scrum, então ele sabe de todo o processo do Scrum, como é que é realizado, essas reuniões, a que tempo deve acontecer essas reuniões, o que é que está sendo feito. Então tudo é organizado pelo Scrum Master, a gerência no geral. Ele guia e treina a equipe no sentido de alcançar as metas dos lançamentos e das sprints, trabalha com o Product Owner para proteger a equipe dos distúrbios externos, ajuda a ficar de olho no progresso do projeto conforme necessário para auxiliar a equipe, organiza a retrospectiva de sprint para ajudar a equipe do Scrum e melhorar seu desempenho nos processos e no projeto. E eu tenho também as responsabilidades da equipe de desenvolvimento. Ela se autogerencia e se auto-organiza. Então, é meio que uma tarefa, né, complicada em alguns casos. Você vê que não existe bem um chefe. O Scrum Master ele faz essas reuniões, mas elas se organizam, em que parte está, o que é que cada um está fazendo, o que é que vai ser feito. Ele é responsável por estimar por conta própria os itens do backlog ou as histórias de usuário. Então, eles conseguem fazer essa estimativa. Tem o poder de transformar itens do produto ou histórias de usuário em tarefas nos quais possam trabalhar. Fica de olho no progresso do projeto, responsável por demonstrar os resultados da sprint para o Product Owner e as partes interessadas ao final de cada sprint. Então, sobre o Scrum, a gente pode ver que é um pouco diferente do que foi visto até hoje, né? A gente viu os processos de softwares tradicionais, a gente viu o XP e tem características um pouco diferentes do que a gente viu até agora.